Os estímulos iniciais que aumentam os níveis de renina são basicamente uma diminuição da perfusão renal. E observem que isso pode ocorrer em patologias não associadas à queda de pressão, ok? Como, por exemplo, na nefropatia diabética. Quando os níveis de cloreto de sódio baixam, e aí nós temos a mácula densa que no líquido tubular sente os níveis de cloreto de sódio e estimulam, então, à medida que caem os níveis de cloreto de sódio, estimulam a liberação de renina. A perfusão renal, a pressão, né, nos rins é sentida pelas próprias células secretoras de renina, então elas funcionam como sensores de pressão também. E também a estimulação simpática, que é típica de uma resposta de queda de pressão, através então da estimulação de receptores beta-1 nas células produtoras de renina. Todos esses fatores aumentam os níveis de renina. Relembrando, resumindo então, a renina vai ser a enzima-chave nesse processo, aumento ou diminuição dela que vão controlar a velocidade desse processo e a formação, portanto, de angiotensina. Renina forma angiotensina 1 e a ECA, então, converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A ECA presente principalmente na circulação pulmonar. A angiotensina 2 é um hormônio importante, né, nesse sentido, de produzir vasoconstrição, aumentando a resistência vascular periférica, auxiliando, portanto, na elevação da pressão, bem como aumentando os níveis de secreção de aldosterona, aumentando a retenção de sódio e de água por força osmótica, portanto, né, juntamente com a ação do ADH, que vai favorecer ao aumento da permeabilidade das paredes dos túbulos coletores à água. Isso então proporciona uma tendência de aumento de volume, com a formação de uma urina mais concentrada, portanto, menos eliminação de água e um aumento da tendência de aumentar a pressão, regulando os fatores inicialmente que estimularam a renina. Aqui eu mostro, né, já que ela atua sobre a pressão e ela tende a elevar a pressão, nós poderíamos pensar que uma atividade maior do que o normal desse sistema poderia produzir elevações anormais de pressão arterial. E de fato o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou uma hiperativação dele, contribui para alguns processos associados à hipertensão. E uma prova disso é que vários fármacos antihipertensivos que de alguma forma bloqueiam ou diminuem esse sistema são muito úteis para reduzir a pressão arterial de pessoas hipertensas para níveis de normotensão e protegê-las de várias comorbidades associadas à hipertensão, como insuficiência cardíaca, tanto que muitos desses também são usados na próprio tratamento e prevenção de insuficiência cardíaca, na insuficiência renal, entre outras comorbidades associadas à hipertensão não controlada. Então aqui eu coloco alguns das classes de antihipertensivos, só para fazer um link com a farmacologia, algumas classes de antihipertensivos que poderiam e que podem, de fato, influenciar diminuindo a atividade desse sistema, e já que é um sistema de elevação de pressão, uma redução da atividade desse sistema implica em uma queda de pressão e uma proteção, portanto, cardiovascular. Então aqui eu coloco os beta-bloqueadores, que são antagonistas de receptores beta-adrenérgicos, né, como o propanolol, atenolol, metoprolol. O alvo primário deles é o coração, então eles também são antiarrítmicos, antianginosos, mas, entretanto, eles também atuam, né, no rim, bloqueando a estimulação simpática sobre a liberação de renina e, consequentemente, ao longo, gradativamente, eles tendem a reduzir renina e diminuir a atividade do sistema. Outros fármacos ou outra classe de fármaco extremamente importante, de forma que atua de forma aguda, diminuindo rapidamente a ativação desse sistema e produzindo queda de pressão de forma também
rápida são os inibidores da ECA, né? Sabemos, como nós falamos, a ECA é a enzima que converte a angiotensina 1 em 2, né? Enzima conversora da angiotensina, e nós temos vários fármacos clássicos, né? O protótipo é o captopril, né? Que bloqueiam essa enzima, né? São fármacos de primeira linha, como o enalapril, né? Muito usado hoje no tratamento da pressão arterial e na prevenção e tratamento da insuficiência cardíaca e também na nefropatia diabética, né? Então, inibidores da ECA. Podemos também ter fármacos que bloqueiam o sistema através do bloqueio direto dos receptores da angiotensina, ou seja, antagonistas do receptor AT1, né? Como por exemplo o losartano, são muito usados hoje, em substituição até dos inibidores da ECA. Tem ações também preventivas da insuficiência cardíaca, diminuem pós-carga, diminuem pré-carga, né? Ajudam a baixar a pressão de forma muito eficaz, né? Então são muito usados hoje no tratamento da hipertensão arterial sistêmica e outras comorbidades associadas. E nós também temos diuréticos, né, que bloqueiam o receptor da aldosterona. Então aqui não teria um efeito sobre a angiotensina, mas sim sobre a aldosterona, bloqueando, portanto, a ação da aldosterona, que é de reter sódio. Aqui nós temos como, por exemplo, a espironolactona, né? Esses diuréticos são chamados de diuréticos poupadores de potássio, porque a ação da aldosterona a ação da aldosterona é reter sódio e, consequentemente, a água, mas ela acaba trocando sódio por potássio, aumentando a eliminação de potássio. Portanto, um bloqueio da sua ação, além de contribuir para um efeito natriurético, um efeito de eliminação de sódio à água, o que auxilia na queda da pressão, ela acaba também poupando potássio, né? Evitando a eliminação de potássio, e por isso essa classe de antagonistas de aldosteronas fazem parte dos diuréticos poupadores de potássio. Então aqui só para fazer uma contextualização com um sistema fisiológico extremamente importante para o controle da nossa pressão, né? Mesmo em níveis de normotensão, ele está ativo. Claro que à medida que cai a pressão, ele é extremamente ativado no caso de hemorragia, por exemplo. Em torno de 30 minutos depois do evento hemorrágico, os níveis de angiotensina estão lá em cima, né? Mas, mesmo em níveis de normotensão, ele está em atividade, tá? Não acentuada, mas em atividade. Uma prova disso é que, se nós usarmos um antihipertensivo desse tipo aqui, um inibidor da ECA, por exemplo, e diminuir os níveis de angiotensina numa pessoa normotensa, isso vai produzir hipotensão. Por quê? Porque a angiotensina circulante naquele momento, juntamente com a aldosterona, era importante para manter a pressão daquele sujeito, daquela pessoa normal. Então, é um sistema fisiológico endócrino, portanto, que tem ação vascular muito importante, mas que tem uma ação renal, fundamental também, auxiliando no que eu chamei de natriurese pressórica, juntamente com o nosso hormônio antidiurético produzido pela neurohipófise. Então era isso por hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comentem lá. Um grande abraço. Até a próxima.